Olá, olá, pessoal. Bem-vindos. Bem-vindos a mais uma live do Papo Glaucoma. Boa noite. Quem tá chegando aí, Alex, Elaine, sejam bem-vindos. Nossa live de hoje tem um tema que muita gente pediu, que é vitaminas usadas para ajudar no tratamento do glaucoma. Enquanto vocês vão chegando, vocês vão seguindo aquele nosso acordo de me contar de onde vocês são, a cidade de vocês. Enquanto isso, eu vou me apresentando para o pessoal novo que está entrando pela primeira vez e que ainda não me conhece. Meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista do Rio de Janeiro, eu sou especialista em glaucoma e também em catarata e eu tô aqui toda sexta-feira junto com vocês na minha missão de combater a cegueira com informação. Além desse nosso encontro das lives de sexta-feira no Instagram, a gente tem nosso outro encontro do YouTube com um vídeo semanal toda quarta-feira, às 3 horas da tarde. Bem-vindos, pessoal que está chegando, Lohane de Campinas, Anne, bem-vinda. Muito bom ver carinhas conhecidas aqui, de que a gente está encontrando toda semana e eu já estou passando a reconhecer vocês já. Muito legal. Aí, pessoal de Campinas está marcando presença aí hoje, hein? Vamos lá então, pessoal, entrar no nosso tema da live de hoje. A gente vai seguir o mesmo roteirinho das outras semanas. Primeiro eu vou fazer uma explicaçãozinha de 10 minutos e depois os outros 20 minutos a gente vai usar para tirar as dúvidas de vocês, as dúvidas que vocês já me mandaram desde ontem, e também vocês podem me mandar agora aqui. O melhor jeito, pessoal, é aqui nesse balãozinho com a interrogação aqui, tá legal? É a melhor maneira de eu ver as dúvidas de vocês. Alex de Ipeúna, São Paulo, Letícia de Porto Alegre, sejam bem-vindos. Vamos lá então, pessoal. Esse é um tema que é bastante polêmico, vocês têm muita dúvida e foi muito bem escolhido. Eu não vou me lembrar agora de cabeça o nome de quem sugeriu, mas foi muito bem escolhido por vocês esse tema, porque é um tema que a gente realmente precisa discutir melhor. É um tema que tem muita coisa de mito e que vocês têm muita dúvida, tá? O Wellington de Maringá, Wellington, já separei sua pergunta para responder depois, viu? Pode ficar tranquilo, continua aqui. Vamos lá então, conversar um pouquinho sobre vitaminas, gente. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que tem muita coisa sobre vitamina para glaucoma que ainda não tem comprovação científica definitiva, tá, gente? Então, ao longo dessa nossa conversa, eu vou separar muito bem para vocês o que é definido que funciona e o que a gente ainda tem dúvidas, tá legal? Vamos lá então, começando. Primeiro, as vitaminas mais comuns que vocês encontram para os nossos olhos, elas não são feitas para glaucoma. Elas são feitas para pessoas que têm uma doença chamada degeneração macular, que é uma doença muito comum da retina com o envelhecimento. Tá? Então, quando você entra na farmácia e vê lá aquela prateleira cheia de vitamina para os olhos, essas vitaminas são principalmente para tratamento da retina, certo? Essas vitaminas, a principal composição delas são duas substâncias bem conhecidas chamadas de luteína e de zeaxantina. Tá? Essas substâncias, elas têm uma combinação específica junto com outras coisas, com outras vitaminas, com zinco, com outros minerais. Eles, numa composição específica, eles são muito bons para a retina e para prevenir a degeneração macular, certo? A gente ainda não sabe bem como é o efeito desses compostos para quem tem glaucoma. Já existem alguns estudos sobre isso que testaram essas mesmas vitaminas para a retina em pessoas com glaucoma e verificaram que houve algum benefício em questão de quantidade de células da retina. Agora,
entre ter um benefício em quantidade de células e ter um benefício em visão, isso são coisas muito diferentes, tá? Então, a gente ainda precisa evoluir muito mais nesses estudos antes de a gente dizer que essas vitaminas podem ajudar quem tem glaucoma, mas é uma coisa que é promissora para o futuro e que precisa ser melhor avaliada. Ok? Então, essas vitaminas que a gente encontra na farmácia, de laboratórios grandes, confiáveis, que são feitas para a retina, o que eu costumo dizer para os meus pacientes? Olha, comprovação de que isso vai ajudar no seu glaucoma, a gente ainda não tem. Mas também não vai fazer mal, porque são vitaminas que não são em excesso, tá? Que são numa quantidade bem controlada e que a gente sabe que é seguro utilizar, então mal não vai fazer. Agora, se vai fazer bem, isso a gente ainda precisa de muito mais estudo para dizer, tá? Bom, vamos entrar agora num segundo grupo de vitaminas que vocês também acham na farmácia, que são as vitaminas que são principalmente à base de ômega 3 e de outras vitaminas para composição da lágrima, tá? Essas vitaminas, elas também não têm nenhuma comprovação de ação direta no glaucoma. Existem algumas suposições de que o ômega 3 pode ser benéfico por conta do seu efeito antioxidante, e qualquer substância antioxidante, em teoria, pode ajudar no glaucoma, mas também não tem comprovação científica de que o ômega 3 ajuda no glaucoma. Mas essas vitaminas que são mais voltadas para melhorar a composição da lágrima, elas são muito boas para controle de efeito colateral dos colírios do glaucoma. Então, todo mundo que pinga o colírio sabe que o olho fica ressecado, com qualquer colírio que seja, o olho fica ardendo, fica coçando, fica vermelho. E essas vitaminas para produção de lágrima, por mais que elas não ajam diretamente no glaucoma, elas ajudam demais nesse controle de efeitos colaterais. Então, sempre que eu vejo um paciente com glaucoma que está sofrendo um pouquinho com esse efeito colateral do colírio, eu recomendo o uso dessas vitaminas, certo? Então, voltadas especificamente para a produção de lágrima, são duas que a gente tem no mercado, que são o L-Caps e o Preservit. São dois complexos de vitaminas com ômega 3 para lágrima. A gente tem também um outro, que é o Vielute Ômega, que ele é meio que uma mistura dos dois tipos que a gente falou. Ele tanto tem algumas vitaminas para retina, quanto ele tem algumas vitaminas para lágrima. Então, a gente ajuda. É justamente esse que Lepe Borges acabou de falar aqui, que ele tem luteína, ele tem zeaxantina aliado com o ômega 3. Então, como ele tem o ômega 3, ele ajuda nessa composição da lágrima, tá? O primeiro grupo das vitaminas que eu falei, que são as para retina, eu nem citei nomes porque são tantas, mas tantas, gente, que nem dá para eu citar todos os nomes aqui para vocês. Mas são as vitaminas à base de luteína e zeaxantina, essas são as voltadas para retina, tá? Então, essas são as vitaminas que a gente tem disponíveis em farmácias de grandes redes e de grandes laboratórios voltadas para a saúde ocular, tá? Vitamina que seja voltada especificamente para tratamento de glaucoma, não existe nenhuma e que a gente possa dizer em definitivo, olha, essa daqui é comprovada que melhora o glaucoma, tá? Não existe. A que a gente tem mais estudo e um pouco mais de comprovação científica é a vitamina B3.
A vitamina B3, a gente tem bastante estudo em animal, em ratinho com glaucoma, mostrando o benefício do uso de vitamina B3. A gente ainda não tem comprovação em humanos, mas já existe estudo avaliando isso. Então, essa questão da vitamina B3 é um tema que em breve a gente vai ter mais novidades para falar melhor, porque a gente está começando a ter um pouco mais de estudo em humanos com a vitamina B3. Mas a gente ainda não sabe qual que é a dose ideal, a gente ainda não sabe por quanto tempo precisa ser feita essa reposição. Então ainda não dá para eu recomendar para vocês usarem vitamina B3 para glaucoma, mas é uma possibilidade boa que a gente tem para o futuro de ter mais uma novidade em termos de tratamento, tá? Pessoal, existem várias outras coisas que são estudadas, mas tudo com muito pouca evidência, tá? Então, vitamina A, vitamina D, ômega 3, ginkgo biloba, carotenoide, tudo isso tem estudo, mas muito inicial e que precisa ser muito mais bem avaliado antes da gente indicar para vocês, tá bom? Bom, tem uma coisa que eu tenho certeza que está passando na cabeça de vocês agora, porque todo mundo, quando eu converso com sobre vitamina no consultório, pensa que é essa história de, mas é só vitamina, eu não sei se funciona, mas eu vou usar, porque por via das dúvidas a gente toma, né? Não é bem assim, pessoal, porque existem algumas vitaminas que, mesmo se a gente ingerir uma quantidade muito grande, não vão fazer mal, porque o nosso corpo vai simplesmente eliminar o excesso. O que der para absorver, vai absorver, o que não der para absorver, vai sair no xixi. Agora, tem vitaminas que, se a gente usa em excesso, o nosso corpo retém tudo aquilo, e aquilo vai gerar problema. Então, não é porque é vitamina que a gente pode sair tomando sem se preocupar. Não é assim, a gente tem que se preocupar, a gente tem que estudar, a gente tem que definir as doses certas, tá bom? Lembrem daquela história de que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então não é porque é só uma vitamina que você vai sair tomando, não, tá bom? Bom, boas-vindas pro pessoal que chegou agora. Silvânia, Josias, Cristina, Lucinéia, sejam muito bem-vindos. Quem perdeu o comecinho da live, não se preocupa, porque amanhã, 10 horas da manhã, vai estar lá no YouTube para vocês assistirem, tá? Aqui no Instagram não tá ficando gravado, mas é só ir lá no YouTube do Papo Glaucoma que vocês sempre vão poder assistir, tá ficando direto lá gravado, tá? Vamos lá começar com as dúvidas de vocês, então. Eu vou começar com duas dúvidas que chegaram ontem aqui pelo Instagram mesmo. O Wellington me perguntou sobre as vitaminas A e D, se elas podem contribuir no glaucoma. Essas duas são algumas daquelas que os estudos não são muito certos. É tudo muito inicial, muito duvidoso, nada muito comprovado, não. Então, eu não recomendo nem vitamina A, nem vitamina D, tá? Pergunta do Osmar, e essa pergunta é muito importante porque eu vejo vocês desesperados, sempre com dúvidas semelhantes à dele. O Osmar me perguntou se o Preservision da Bausch Lomb é bom e se ele deve usar, tá? Primeira coisa, gente, o Preservision, ele é baseado no estudo AREDS 2. O estudo AREDS 2 é o estudo para degeneração macular, tá? Não tem nada a ver com glaucoma. Então entra naquele primeiro grupo de vitaminas que eu falei para vocês, que são confirmados os benefícios para a retina, mas que não tem comprovação definitiva para o glaucoma. Pode ajudar, mas não é muito certo, tá? Agora, algumas questões. Primeiro, a Bausch Lomb não lançou esse medicamento no Brasil. A vitamina que a Bausch Lomb tem lançada no Brasil é o Neovit, não é o Preservision. Então, o Preservision você acha na internet, mas é importado.
tá? E aí, por que é muito importante a gente falar sobre isso? Porque eu vejo um monte de gente importando vitamina sem necessidade nenhuma, porque vai gastar rios de dinheiro com uma medicação importada que não é liberada pela Anvisa, sendo que a gente tem aqui produzido no Brasil com um custo muito mais barato e com formulações equivalentes, tá? Então, não cai em furada de vendedor da internet, gente. O pessoal tá ganhando dinheiro trazendo remédio de fora para vender para vocês como uma vitamina maravilhosa importada e tem a mesma coisa produzida aqui no Brasil pela metade do preço em qualquer farmácia. Então, o remédio é para ser prescrito pelo médico, não é para ser comprado pela internet porque alguém te indicou, tá? Isso daí você tá caindo em furada de gente que quer ganhar dinheiro, gente. Tem que comprar vitamina de laboratório grande, confiável. Não é dessas que você nem sabe a composição que o pessoal vende no Mercado Livre. Pelo amor de Deus, gente, isso é remédio. Tem que levar a sério isso, tá bom? Então, nada de ficar importando medicação, porque tem medicação aqui, tá bom? Outra questão, então, é que é baseado na composição da retina. Então, cai naquela questão que eu falei para vocês de que a gente não tem confirmação científica de benefício dessas medicações para glaucoma. Vamos lá, então. Foram essas as duas perguntas que chegaram ontem e hoje. Eu vou começar a responder um pouquinho a de vocês aqui do chat. Vamos lá aqui. O Alex está contando que ele tem glaucoma, grau alto de miopia e degeneração macular. E aí ele toma a zeaxantina e a luteína. Alex, no seu caso, vale muito a pena tomar sim e manter contínuo, porque para degeneração macular esse efeito é comprovado, tá? A degeneração macular, pessoal, talvez vocês não conheçam, mas é uma das causas de cegueira que mais cresce no mundo. Tá? Então, é muito frequente as pessoas terem ao mesmo tempo glaucoma e degeneração macular, porque são duas doenças bastante comuns. Então, não é raro a gente ver numa mesma pessoa os dois problemas. E aí não tem dúvida de que a vitamina tem benefício, tá bom? Uma outra pergunta aqui. Tem degeneração látice, fez fotocoagulação hoje. As vitaminas para degeneração macular pode ajudar nesse caso e tem também glaucoma de pressão normal. A degeneração látice, ela é muito diferente da degeneração macular. A degeneração macular, ela é relacionada principalmente com a idade, enquanto o látice, ela é relacionada principalmente com graus elevados de miopia e risco de descolamento de retina, tá? Então, são coisas diferentes. As duas são degenerações da retina, mas o látice, em geral, quando precisa tratar, nem sempre precisa, mas quando precisa, o tratamento é laser mesmo, como você fez hoje. O tratamento de vitaminas é mais voltado para degeneração macular mesmo. Vamos lá, mais dúvidas. A Anne Lili está perguntando se o ômega 3 é interessante no glaucoma. Sim, mas muito mais pensando na qualidade da lágrima e talvez em um benefício antioxidante para o glaucoma não comprovado, tá? O benefício maior é de melhorar o ressecamento causado pelos colírios. Agora, o ômega 3 tem uma questão que é muito importante. Não é qualquer dose de ômega 3 que funciona e precisa ter uma proporção específica de ômega 3 e ômega 6. Não adianta ter muito de um e pouco do outro, que também não resolve, tá? Então, não adianta você pegar uma cápsulazinha aleatória de ômega 3 para tomar. Tem que ser realmente o que o teu oftalmo te prescrever, pensando nesse balanço específico para lágrima, tá bom, Anne? E ela perguntou também da luteína, se é interessante para o glaucoma. A luteína não tem comprovação científica definitiva para o glaucoma, mas tem alguns estudos iniciais que talvez tenha benefício, tá? Como vocês viram, gente, muitas das coisas que eu falei
tem estudo, então é coisa que mais pra frente a gente vai ter mais informação e aí a gente repete uma outra live sobre vitamina de novo. Deixa eu achar mais algumas dúvidas aqui. O Josias está perguntando se o consumo de ovo é bom para o glaucoma. Vamos lá então, pessoal. Alimentos que contêm as vitaminas que são boas para os olhos, tá? Para o glaucoma, principalmente, o mais importante, folha verde escura. Couve, rúcula, espinafre. Então essas folhagens de cor verde escura são os que têm as vitaminas que são boas para o glaucoma, tá? O ovo, ele é bom para retina, da mesma forma que o peixe também é bom para retina, tá? Agora, para glaucoma, o mais clássico é a questão das folhagens. O que a gente sempre tem que ter em mente, que eu canso de repetir para vocês, é até meio chato de tanto que eu falo, que não adianta cuidar só do olho, que a gente precisa cuidar do corpo inteiro, porque os principais fatores de risco para o glaucoma piorar rapidamente são as doenças do coração. Então não adianta a gente pensar, eu vou me alimentar bem para o olho. A gente tem que pensar em se alimentar bem para a gente, para o corpo todo, para a vida, e fazer atividade física aeróbica, e ter uma alimentação regular e saudável, e ir regularmente num cardiologista, num clínico, e ter tudo sempre bom, tá? A Lê Borges está perguntando se essas orientações servem também para glaucoma congênito. Bom, glaucoma congênito é uma situação muito, muito diferente, tá? Em glaucoma congênito, a gente não pensa muito nessas terapias medicamentosas. Os glaucomas congênitos são mesmo casos cirúrgicos, tá? É claro que não quer dizer que não possa fazer como uma ajuda, mas o tratamento do glaucoma e até o mecanismo como o glaucoma ocorre nos bebezinhos é muito diferente de como acontece no adulto. No adulto, o glaucoma, ele é muito uma doença degenerativa. Então a gente pensa muito em alimentação saudável nesse ponto de vista de ser uma doença degenerativa do nervo óptico. No glaucoma congênito, a coisa é muito diferente, não é uma questão de degeneração, é uma questão de má formação do feto na barriga, do sistema de circulação de líquido no olho. Então você percebe que não cabe tanto a gente falar em proteção e em vitaminas para um glaucoma congênito em um olho que é mal formado. Tá? Então, por isso que o glaucoma congênito é um mundo um pouco à parte dos glaucomas do adulto. Aliás, é um tema que eu tô um pouco em dívida com vocês. Preciso gravar mais vídeo falando sobre glaucoma congênito, porque tem pouca coisa no canal, mas eu prometo que eu vou preparar mais para explicar melhor, tá bom? Pessoal que tá chegando agora, bem-vindos. E amanhã corre lá no YouTube, 10 horas da manhã, para pegar o comecinho da live que vocês perderam, tá? Josias, obrigada pelo carinho. Bem-vindo, Valmar, bem-vindo, Marcos. Deixa eu achar mais perguntinha de vocês aqui, que a gente ainda tem mais uns minutinhos para as dúvidas ainda. O Amadeu tá perguntando, ele usa o Britens, Bimatoprosta e mais o Lacribel para lubrificar, e o olho tá muito irritado, ele tá questionando se tem problema, está usando 4 colírios. Amadeu, eu já falei em outros vídeos que a terapia máxima do glaucoma são 3 medicações, que no seu caso o Britens tem 2 e a Bimatoprosta é mais uma, mas o Lacribel, ele é só lubrificante, então ele não entra nessa conta do máximo de 3 colírios, tá bom? Então no seu caso não tem problema. Agora realmente, quanto mais medicação a gente pinga, mais a gente vai ter efeito colateral, tá? O que você pode conversar com a sua oftalmo
como uma alternativa é que existe um colírio que junta no mesmo frasco o Britens e a bimatopróstata. Esse colírio se chama Triplenex. E aí você pinga conservante uma vez só, em vez de pingar conservante 2 vezes, como você está pingando. Isso pode diminuir um pouquinho a sua irritação. Talvez seja uma questão de testar e ver como fica a sua adaptação. Agora, não faz a troca por conta própria, porque são medicações diferentes, então tem que conversar com a sua oftalmo antes de fazer qualquer mudança de tratamento, tá bom? Deixa eu achar mais uma dúvida aqui. O Enio tá perguntando sobre o zinco. O zinco é um dos compostos usados na vitamina para retina, tá? Para degeneração macular. Nenhum efeito do zinco diretamente no glaucoma. A Lucinéia está queixando aqui justamente dos efeitos colaterais dos colírios que eu falei, perguntando se pode usar uma lágrima. As lágrimas artificiais, elas não têm contraindicação, tá? Então, da mesma forma que pode usar a vitamina, pode usar a lágrima também. Aliás, o ideal não é usar um ou outro. O ideal é que a vitamina e a lágrima artificial trabalhem em conjunto, eles se ajudam. Porque eu já tive pacientes que já usavam a lágrima, mas ainda tinham muito sintoma. E aí, quando eu passei a vitamina, ela falou: nossa, doutora, eu tô me sentindo tão bem com essa vitamina. Posso parar de usar a lágrima? E aí eu falei, não, porque a gente vai perder muito do benefício da vitamina se a gente não usar a lágrima em conjunto, tá? Então a ideia é eles trabalharem juntos. Glaucoma congênito em adultos, possibilidades de tratamento, combinado. Vou preparar um vídeo para você. Demora um pouquinho entre esses pedidos de vocês de tema de vídeo e eu conseguir escrever o roteiro, gravar, editar. É um processo um pouquinho lento, tá, gente? Então, quando demora para aparecer o vídeo, não é porque eu esqueci de vocês, não. É porque geralmente entre vocês me pedirem e o vídeo ficar pronto, demora mais ou menos uns 3 meses. Mas eu vou até atrapalhar o vídeo de vocês para eu dar um print aqui no comentário, pronto. Que aí já ficou gravado aqui esse tema para eu preparar um vídeo. Elane está usando 4 para glaucoma e com muito efeito colateral. Realmente, quando a gente usa 4 medicações, esse olho seco é muito significativo, não tem lágrima, não tem vitamina que dê jeito de combater o efeito colateral de 4 colírios para glaucoma, tá? Por isso que a gente considera o máximo como 3. E fora que quando a gente já usa 3 e acrescenta o 4, o efeito colateral de redução da pressão é muito pequeno. Na verdade, falei efeito colateral não. O efeito de redução da pressão ocular com a 4ª medicação é pouca coisa maior do que com 3. Então você ganha muito efeito colateral e pouco benefício. Então, em geral, quando a gente não consegue controlar com 3 drogas, a gente parte para os tratamentos ou a laser ou de cirurgia, porque aí você vai conseguir diminuir a tua quantidade de medicação e aí vai reduzir o efeito colateral. Porque senão o que acontece é que a gente fica num ciclo vicioso de cada vez acrescentar mais colírio para o glaucoma. Aí cada vez você está tendo mais ressecamento. Aí a gente acrescenta lubrificante, acrescenta vitamina. E aí quando você vê, você está com uma receita de 5, 6 medicamentos e ainda sentindo o olho incomodar. Então chega uma hora em que a gente precisa parar e pensar se o colírio é mesmo a melhor opção. Ou se não é melhor a gente tentar uma alternativa cirúrgica e conforme diminuir a tua quantidade de colírio para o glaucoma, vai diminuir a tua quantidade de vitamina, vai diminuir a tua quantidade de lubrificante e vai melhorar a tua qualidade de vida, tá? Então, a gente precisa perder um pouco essa ideia de que a cirurgia é um bicho de 7 cabeças, porque existem técnicas muito modernas e muito seguras de cirurgia para o glaucoma e que pode ajudar demais vocês, tá, gente? Não se preocupem que a gente tem tema de sobra para as lives da próxima semana para aprofundar sobre isso, tá?
Pessoal, temos um minutinho para mais uma dúvida. Quem correr e mandar primeiro aqui. Silvânia, obrigada por estar presente aqui. Daniela chegou agora, não se preocupa que amanhã, 10 horas da manhã, tá no YouTube. O Enio tá usando o Yabac para lubrificar. Isso aí, o Yabac é um dos melhores lubrificantes mesmo. Josué de Fortaleza, bem-vindo. Olha aqui o Renato da Ana, que legal, gente. O esposo tem glaucoma avançado, fez a TREC, a pressão foi para 7, não usa mais colírio e voltou a trabalhar de motorista. Que legal, Ana. Parabéns para você e para o teu esposo. Que bom, viu? Esses são os relatos que deixam a gente feliz com a profissão. Que legal. Obrigada, pessoal. Bom, ninguém mandou mais dúvida, então eu acho que a gente já explorou bastante o tema, né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui comigo mais uma vez nessas sextas-feiras nossas de live. Semana que vem a gente tem encontro marcado de novo, tá? Semana que vem eu tenho certeza que vocês vão gostar do tema. Foi sugestão de um colega que tá sempre aparecendo por aqui também. O que ele me pediu para falar foi sobre como controlar essa ansiedade que o glaucoma gera, e eu sei que 100% de vocês vão se identificar, principalmente quem descobriu há menos tempo a doença e que tá naquele desespero, comprando tudo que é vitamina que acha pra internet, gastando dinheiro com exercício que não funciona. Então vamos aprender a controlar essa ansiedade até para não jogar dinheiro fora, tá, gente? Então não perde aqui o tema da semana que vem. Alexiane, Luzimar, Irenice, bom demais ter vocês aqui. Carmen, primeira vez que tá chegando aqui na live, seja bem-vinda, Carmen. Acho que você perdeu as anteriores, estão todas lá no YouTube do Papo Glaucoma, tá? É só entrar lá no YouTube, Papo Glaucoma, que vão aparecer todos os vídeos de 2 anos da gente conversando sobre glaucoma e também essas lives semanais que a gente começou esse ano, tá bom? Enio, você me pediu para falar sobre uns tipos de tratamento bem legais, tá? Que eu vou combinar com vocês lá sobre eles, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, boa noite para todo mundo, bom final de semana e até semana que vem. Beijinhos.